Moradores de 10 bairros de Várzea Grande ficaram sem água nos últimos dias após uma pane elétrica no sistema. E para resolver o problema, a Prefeitura abriu um processo para aquisição de equipamentos avaliados em R$ 1 milhão. E para falar sobre esse assunto, sobre esta falta d'água crítica lá em Várzea Grande, nós vamos conversar agora aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia com o presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, Carlos Alberto Simões. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, a avaria, né, nesse equipamento aqui, na motobomba lá, foi por quê? Falta de manutenção, era muito velha, o que é que aconteceu? Na verdade é o seguinte, o equipamento desse, ele funciona 24 horas por dia, em potência total. O desgaste, ele é premente. Isso fez com que acontecesse, esses reparos, eles acontecem, como eles funcionam 24 horas por dia, a gente tem que ter um conjunto bombeador sobressalente para poder, quando um entra em pane, o outro entra em ação. E era o que estava acontecendo. Só que desta vez, houve uma descarga elétrica, queimou um desses bombeadores, desses motores, e nós passamos para o reserva. E assim voltou a funcionar. Quando daí 2 dias parou, este que estava funcionando, travou o bombeador e não o motor. Então foi primeiro um problema elétrico, eletrônico, e depois um problema mecânico. E com isso nós já tínhamos tirado o bombeador que estava tido o pane, e a gente fez a recomposição disso com maior e colocou para funcionar com o motor que existia, que estava disponível naquele momento. Isso na ETA Ulisses Pompeu, né? Na verdade é na captação velha, ou na captação da Rua Brasília, que faz parte do conjunto de tratamento da ETA velha, que é na Ulisses Pompeu. Agora, diretor, as reclamações da água em Várzea Grande são antigas, né? Inclusive toda a campanha tem a promessa de resolver. A população pergunta: e aí, quando que vamos ter a água mesmo abastecida todos os dias, a força para subir nas caixas? Porque também tem um outro problema, não chega. Quando chega, não tem força suficiente para encher a caixa d'água. Como que, eu sei que tem a promessa aí da entrega, por exemplo, da ETA lá do Cristo Rei, não é isso? Sim, da 31. Sim, senhora. 31 de? Não, na ETA, na Avenida 31. Ah, tá. Eu achei que o senhor já estava dando a data aqui pra gente. Infelizmente. Mas é a data... Até porque esse mês não tem 31. Não, achei... Esse mês e meio. 31 de Mas março. a data prevista é para final de julho. É o que está programado, foi licitado na gestão passada, e a gente deu prosseguimento nesse trabalho para poder fazer o atendimento daquela região. Quando a gente fala Cristo Rei, nós falamos de vários bairros. E a demanda lá é muito grande, e com essa ETA nós vamos tratar 300 litros por segundo. É um volume razoável que pode resolver, em parte, grande problema do abastecimento de Várzea Grande. Eu falo em parte, por quê? Porque existem algumas outras ações que têm que ser feitas concomitante. Várzea Grande cresce num nível acelerado muito maior do que o nível de crescimento vegetativo das outras cidades. Nós estamos crescendo a 6%, 8% ao ano, enquanto que as informações estatísticas, a média brasileira é de 1,6% de crescimento. Agora, presidente, esse crescimento de Várzea Grande não pode ser colocado aí como culpado pela falta de água na cidade, porque falta e muita água lá em Várzea Grande. Tem bairro lá que fica 5 dias sem receber água. E o problema lá não é só na periferia, é também no centro da cidade. Sim. Quer dizer, essa ETA lá do Cristo Rei não vai resolver definitivamente o problema de Várzea Grande. Quando é que vai ser resolvido? O trabalho... Porque esse aí vai resolver em parte. Isso. Né? E o resto da cidade, como é que fica? Não, mas o que eu estou dizendo, ela faz parte de um conjunto. O DAI é um conjunto de ações que precisam ser tomadas e precisam ser resolvidas. Quando a gente fala que não há água suficiente em Várzea Grande, pode ser uma verdade, mas na sua grande maioria isso não condiz com a realidade. O que acontece é que existe muitas ligações indevidas, muitos vazamentos, desperdício a rodo. É só você dar uma andada na cidade.
e a população que sofre com o desabastecimento, também alguns deles fazem esse desperdício sem pensar no próximo, no vizinho. Hoje mesmo eu recebi lá do Jequitibá as informações de que as pessoas estão sendo abastecidas, mas como não estão ainda padronizados, porque lá é uma ocupação que está sendo regularizada, eles estão desperdiçando a Lavonte. Inclusive o vereador foi lá para poder me falar isso e a gente vai tomar algumas providências com relação a isso. Temos mensagens, já vamos a 2 mensagens aqui do nosso telespectador que participa aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos aí à tela, pois não. As mensagens. Boa tarde, estamos sem água no centro, já tem 20 dias, ninguém atende as ligações no DAI para pedir caminhão-pipa. Mais uma aí, porque daí o diretor responde as 2. Diretor do DAI, qual o motivo da água estar fraca e suja? Jardim Marajoara 1. Então, falta de água e dificuldade para conseguir caminhão-pipa. Tem mais uma aí, Costa Verde. Prefeitura, já estamos há mais de 2 semanas sem água. Está chegando mensagem. Em vários pontos da cidade, né? Costa Verde, Marajoara e centro, né? Quer dizer, falta água na cidade toda. Não, todos esses nós estamos falando do sistema 1, que é o sistema do bombeamento, que teve a pane, que é do tratamento da Ulisses Pompeu e que atinge todos esses bairros. Quando a gente fala desse sistema, nós estamos falando de 60% da população de Várzea Grande que é atendida por esse sistema. E quando acontece uma intermitência tão grande igual essa, nós precisamos tomar algumas providências. Por exemplo, nós não podemos fazer o abastecimento especificamente só do centro. Nós temos que fazer o atendimento para todo mundo e atender dentro da possibilidade. É muito melhor você fazer isso do que você deixar toda a população de um determinado bairro sem nenhum atendimento. E a gente está fazendo dessa forma. O mais tardar em... Quer dizer, o senhor coloca aí que o cobertor lá da água é curto, né? Na verdade, porque o volume... Se for atender alguém, vai ter que deixar alguém a descoberto. Enquanto não tiver pressurizado o sistema, sim. O volume de água produzido em Várzea Grande é mais que suficiente. Nós precisamos ser eficientes na não perda dessa água. E é isso que a gente está trabalhando. Nós estamos com um termo de referência, já falei isso com a Nayara na última vez, nós estamos fazendo, esse termo de referência já está pronto, nós vamos colocar em licitação várias ações conjuntas para poder minimizar isso. É uma determinação do prefeito, da administração do Calil, fazer com que isso se torne a verdadeira prioridade do município. E nós estamos fazendo isso toda semana, 2 reuniões por semana para poder fazer isso. Presidente, o senhor falou em eficiência, né? Sim. E aí é o seguinte, tem setores, né, que defendem a privatização do DAI. Por exemplo, o presidente da Câmara de Várzea Grande é um dos que defendem a privatização do DAI. E as críticas que se fazem, tem uma crítica que se faz ao DAI que passa pelo campo da não eficiência, que é o seguinte, de que lá no DAI teria uma espécie assim de muita gente contratada, o que as pessoas popularmente chamam de cabide de emprego. Tem isso? Na verdade é o seguinte, isso não condiz com a realidade. A nossa força de trabalho lá é em torno de 300 pessoas. Nós temos 300 mil habitantes. É uma população imensa. Para você ter uma ideia, o Jardim Primavera, que deixou de ser abastecido por quê? Exatamente porque existia a distância entre a estação de tratamento e o bairro Primavera é muito grande. E quando a água chegou lá, existia um rompimento de uma adutora que foi consertada hoje, de manhã. Infelizmente, quando a gente identificou isso, já tinha parado o abastecimento. Vamos a mais participações aqui do telespectador, já vamos colocar aí 3 seguidas. Parque Paiaguás, liguei várias vezes e não atendem, tive que ir até na Júlio Campos. Janeiro inteiro não veio água. Diga, janeiro inteiro não veio água, caminhão-pipa demora 1 semana para vir. Mais uma, vamos aqui a mais uma. Moro há 1 ano aqui no bairro Santa Isabel, Várzea Grande, 2 quilômetros do DAI, Avenida Júlio Campos. A água não sobe na caixa, tem que usar uma bomba para conseguir ter água. Mais uma. Aqui no Parque do Lago, região do Cristo Rei, mais de 1 semana sem água, problemas antigos. Gostaria que perguntassem por que a água vem muito suja também e com mau cheiro. Mais uma reclamação de sujeira e mau cheiro.
com relação E reclama do telefone também, que ninguém atende. E do caminhão-pipa, na verdade é o seguinte, existia lá no DAI um costume, a cultura, que as pessoas, por conhecer um, conhecer o outro, ligava para determinados funcionários. Hoje a gente está centralizando e estamos ajustando isso, um atendimento do 0800 por celular. Existia um bloqueio que não recebia esse atendimento, hoje já recebe. Para você ter uma ideia, quando a gente fez essa divulgação desse número, num dia nós passamos a receber 200 ligações. Isso mostra, a gente tem como mapear aonde está cada problema. Nós temos como fazer uma central de operações para poder ter a informação, ter a estatística de onde está ocorrendo a falta d'água. Por exemplo, ontem nós tivemos uma série de informações com relação ao Parque Del Rey. E ele recebeu água ontem, passamos a informação, fizemos a correção que tinha que ser feita e eles receberam, não o bairro inteiro, 2 ruas ainda ficaram sem o atendimento, infelizmente, porque o bairro é muito grande e o tempo de abastecimento que estava programado para poder abastecer outro setor não foi suficiente, mas amanhã com certeza vai ser suprida essa deficiência. Presidente, para encerrar aqui, uma pergunta, né, que o morador lá de Várzea Grande, ele deve ficar ansioso, ele está ansioso por essa resposta. Diante de tanta falta de água, o presidente do DAI, que informação que ele pode dar ao morador de Várzea Grande? Olha, em tanto tempo nós vamos resolver definitivamente o problema de água na cidade, porque já passou da hora, né? Já passou da hora. O que eu posso responder para todos os moradores, eu sou morador da Várzea Grande, eu também sofri com a falta d'água. Só ontem eu recebi água na minha residência e não é diferente de toda a população que foi afetada por esses 10 por aí bairros. Dá para você ver como é grave, né? O presidente do DAI não tem água em casa. Mas eu sou morador de Várzea Grande e não tenho diferença nenhuma entre ser o presidente do DAI. Eu podia muito bem ter comprado um caminhão de pipa e não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Porque o meu vizinho não teve a água. Então, em respeito a toda a comunidade minha vizinha, que é o bairro da Manga, a gente não fez isso. Mas o que eu quero dizer, respondendo a sua pergunta, que todo o esforço e todo o trabalho desta administração é para resolver o problema da água. Eu moro em Várzea Grande, nunca imaginei que eu seria presidente do DAI, não tinha nenhuma expectativa, não estava conduzido e preparado não me preparei para isso. A minha vida profissional me fez esse preparo. Mas o que eu quero dizer é que a gente assumiu esse desafio, não fugimos dessa obrigação e estamos a plena atividade para resolver isso. Mas tem um prazo, presidente, para tentar resolver de uma vez por todas esse problema? Ô Lúcio, como a gente trabalha com problemas, é um sistema. São Paulo tem problema, a Sabesp tem problema, se você for na Caesb tem problema, em todo lugar tem problema. O que eu quero dizer é que nós estamos fazendo um esforço muito grande para que esses problemas sejam minimizados. Nesse momento não tem prazo. Não pode dar um prazo. Como eu posso dar um prazo para um problema deste tamanho? Qualquer prazo que eu falar para você, eu posso estar mentindo. Eu não vou vir aqui para mentir para vocês. O que eu digo para vocês é que todo o esforço nosso é no sentido de resolver o problema e é isso que a gente está caminhando. Podem ficar tranquilos que a gente tem a responsabilidade e o compromisso com a população de Várzea Grande. O prefeito nos colocou lá para poder fazer essa tarefa. A hora que a gente começar a atrapalhar, nós vamos pedir as contas e falar assim, estamos despachados, Calil, não demos conta disso, estamos embora. Por enquanto, nós estamos muito animados. Porque esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. É o grande não, é o maior desafio. O maior desafio. Nós falamos da atual administração. Eu acho que você mesmo falou que isso é histórico. Então nós temos que resolver e a gente tem que agradecer esse espaço que vocês cedem para a gente, porque isso é de suma importância para a população ficar informada e sair dessa angústia que você falou quando você começou essa reportagem. Nós ficamos angustiados, eu como morador de Várzea Grande, fico angustiado para saber como resolver isso. Obrigado. Presidente, muito obrigado pela presença e pelas informações. E Nayara, eu acredito que esse é o primeiro passo para resolver o problema. Tratar ele de frente, né? Com sinceridade, sem enganar a população. Não, é isso? Nós somos contrários à privatização. O prefeito é contrário à privatização, eu sou contrário à privatização.
nós acreditamos que aquilo lá é um bem viável. Só para você ter uma ideia, se o tempo me permite. 30 segundos. 30 segundos. A arrecadação da CAB, quando iniciou, era 8 milhões. Hoje a Águas arrecada 28 milhões e ela pode propiciar um atendimento melhor. E é isso que a gente quer fazer em Várzea Grande. Fazer com que a gente tenha um atendimento de qualidade que os moradores precisam. Presidente, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Obrigado.